Olá, olá, meus amores, tudo bem? Bom dia, primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o meu relato de parto e também sobre a minha opinião sobre o abacaxi. É mito ou verdade? Vamos ver, né? Eu tive a experiência com abacaxi e eu já vou falar pra vocês. Numa sexta-feira, eu fiquei com muita vontade de comer abacaxi. Muita vontade. Liguei pro meu esposo, pedi pra ele comprar abacaxi. Ele trouxe 2 abacaxis. Me acabei. Lógico que eu não consegui comer os 2, né? Mas comi um abacaxi inteiro no sábado. No sábado não, na sexta-feira mesmo à noite eu comi um abacaxi inteiro. Na verdade, de madrugada, né? Foi por volta da meia-noite, por aí. E quando foi no sábado, à tardezinha, depois do almoço, eu ainda belisquei o outro abacaxi, comi alguns pedaços. E por volta das 5 horas do sábado, eu comecei a ter contração, uma contração muito dolorosa. Nunca tive daquele jeito, né? Eu sempre tive contrações durante a gestação, principalmente no final, mas daquele jeito eu nunca tinha sentido. Eu já tava com 38 semanas e 6 dias. Na verdade, 38 semanas e 6 dias na sexta. Quando foi no sábado, ele completou 39 semanas. E eu peguei, como tava doendo bastante, né? Eu sempre ouvi falar que chuveiro ameniza a dor, relaxa mais. Então eu fui para o chuveiro. Fiquei cerca de 1 hora lá no chuveiro. Fiquei lá 1 hora e a dor foi amenizando, né? As contrações foi diminuindo. Então, falei, ótimo. Então não é pra ser agora, né? Saí do chuveiro e fui jantar. Passou uns 10 minutos que eu saí do chuveiro, a dor começou a vir mais forte. Falei, bom, vou pro chuveiro de novo, né? Funcionou a primeira vez, vai funcionar a segunda vez. Fui pro chuveiro novamente. Só que aí a dor já não tava mais amenizando. Continuava aquela dor constante. Eu baixei um aplicativo, né, pra controlar a contração. A contração, ela tava de 5 em 5 minutos, de 10 em 10. Ela tava muito irregular, de 4 em 4. Mas como tava doendo já, ao meu ponto de vista, bastante, eu falei, bom, eu vou para o hospital pra ver se tá tudo bem com meu baby. Foi quando eu saí do chuveiro e falei pro meu esposo, né? Falei, vamos pro hospital porque tá doendo demais. Ele falou, leva a bolsa do Miguel? Eu falei, leva. Porque pode ser que seja hoje, né? Aí fomos para o Hospital Amparo Maternal. Chegando lá, foi super bem atendido. Eles fizeram um cardiotoco. Viu que tava tudo bem com o bebê. Porém, as minhas contrações, elas estavam muito irregulares. Estava de 10 em 10, 20 em 20, 5 em 5. E eu tava com 3 centímetros de dilatação. Então, o médico falou pra mim, olha, mãe, você pode andar pelo hospital, né, pelo estacionamento do hospital, até a contração, ela intensificar, ou você pode ir pra casa e quando você vê que você não tá mais aguentando, que tá uma dor já bem constante, que ela tá mais regular, você volta pra cá. Aí ele falou, você aproveita e descansa, né, e tal. Falei, bom, então eu vou pra casa, né? Vou tentar tomar um banho, comer alguma coisa e tentar dormir, porque eu já tava sentindo que ele tava próximo de nascer. Fui pra casa, no meio do caminho as dores estavam aumentando, só que eu não queria voltar para o hospital e ter que retornar tudo de novo pra casa depois. Então eu resolvi ir pra casa mesmo com a dor aumentando. Chegando em casa, a dor já tava muito forte.
Mas eu falei, eu vou aguentar até o último, vou pro chuveiro, vamos ver se relaxa, se eu consigo, né, dar uma amenizada na dor. Fui pro chuveiro, a dor, tipo, ela ia e voltava. Tava muito irregular, muito. Eu já tinha ficado cerca de 1h30 no chuveiro, então eu falei, bom, eu vou ter que sair, né? Não consigo viver aqui dentro do chuveiro. Tive que sair, entrando no quarto. A dor era uma dor forte, muito forte, que chega, me ajoelhei no chão, falei, meu Deus, se isso aqui é o começo, eu não quero imaginar o final. Peguei e tinha falado pro meu esposo, dorme, porque a noite vai ser longa, porque ele vai nascer ainda hoje. Ele foi dormir, passou uns 10 minutos que ele tava dormindo. Eu falei, acorda, porque eu tô com muita dor. Eu tô rindo agora, mas na hora eu tava era chorando. E só queria ressaltar, meninas, que eu senti bastante dor. Mas eu também sou uma pessoa fraca pra dor, viu? Então, eu tô falando assim, não se assuste, porque pra mim pode ter sido muito dolorido, mas pra você pode não ser, né? Depende da mulher, depende do quanto a mulher aguenta. Então, eu tô falando, eu, Samantha, sou muito fraca pra dor, mas pode ser que você não. Então, não se assuste. Cada mulher tem a sua experiência, cada mulher tem o seu relato. O meu intuito do meu relato é falar mais sobre o hospital e sobre a experiência que eu tive com o abacaxi, tá bom? Enfim, voltei pro amparo maternal. Chegando lá, eu fiz cardio-toco novamente. Tava tudo bem com o bebê. As minhas contrações, ela continuou irregular, porém, tava mais próxima. Tava tendo contração tipo de 2 em 2 minutos, de 5 em 5, de 3 em 3. Tava assim, desse jeito. E eu já tava com 4 centímetros de dilatação. Então eles resolveram me internar. Isso por volta das 21 às 22 horas do sábado. Internei e desde então, desde quando eu dei a entrada na papelada da internação, eu fiquei andando pro corredor da ala de internação para um lado, para o outro, porque eu sabia que quanto mais eu caminhar, quanto mais eu me exercitar, mais próximo, né? Melhor ajuda o parto, ajuda a dilatação, enfim, essas coisas. Então eu continuei andando de um lado para o outro do corredor. Toda vez que iam medir a dilatação, continuava de 4 em 4, continuava de 4 centímetros, não aumentava. Foi quando eles falaram, olha mãe, não tá evoluindo, você quer tomar ocitocina? Que a ocitocina, ela vai regular a sua contração, porque você tá tendo contração irregular. Ela vai regular a sua contração, você vai sentir sim um pouquinho mais de dor, porém ela também vai ajudar na dilatação. Naquele momento, eu queria ter um parto natural. Então, eu não aceitei a ocitocina, assim, tipo, de primeira. Falei, não, eu quero ter um parto natural. Eles super respeitaram a minha opinião. Falaram, tudo bem, caso você mude de ideia ou caso você queira ajuda para algum outro processo, algum outro procedimento, você pode chamar. Falei, beleza. Continuei andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Passava horas e horas e horas e não saía dos 4 centímetros. Foi quando eu pedi, pelo amor de Deus, pra me colocar dentro do chuveiro. Porque além de eu estar sentindo muita dor, eu tava vendo que não tava evoluindo. E eles falaram, ok, você vai ter direito a 1 hora, né, dentro do chuveiro. Quando eu entrei dentro do chuveiro, no momento que eu colocava as costas na água quente, era uma dor que eu não conseguia aguentar. Eu gritava de dor. E eu tava sem entender. Falei, caramba, até há pouco tempo o chuveiro tava ajudando a aliviar a dor, né? Quando eu tava em casa. E agora ele tá piorando. Enfim, eu tinha direito a 1 hora pra ficar no chuveiro. Eu fiquei só 15 minutos, não aguentei nem 20 minutos.
Eu pedi, pelo amor de Deus, pra saí, peguei a toalha e voltei a caminhar pelo corredor. Eu falei, não dá, eu não consigo. E o meu pé, como eu tava andando desde quando eu dei a entrada da internação, meu pé ele ficou muito inchada. Na gravidez toda eu fiquei muito inchada. Eu sempre tive retenção de líquido, mas na gravidez aumentou de uma forma que eu mesma não me reconhecia. Eu parecia uma mulher com obesidade mórbida, de tão inchada que eu fiquei. E como o meu pé tava ficando muito inchado, tava parecendo duas bolas de futebol, eu não conseguia mais fazer agachamento. Então a única opção que eu tinha era andar. Não conseguia me agachar de jeito nenhum. Que agachar também ajuda, né? Pra quem não sabe, agachamento também ajuda bastante. Então eu saí do chuveiro, continuei andando de um lado pro outro. Quando elas foram medir, tava 5 centímetros, mas isso que? Horas. Eu dei a entrada na internação, na papelada, às 21 horas da noite. E quando foi cerca de 2 horas da tarde, já de domingo, eu ainda tava só com 5 centímetros de dilatação. Então eu passei a madrugada toda, a manhã toda, andando de um lado pro outro, sem evoluir em nada. E detalhe, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar de tanta dor que eu tava. E foi quando eu comecei a já me desanimar e falei, meu, não vou conseguir parto normal. Foi quando eu já comecei a pensar na opção de ser cesárea. Mas até. E comecei a falar com meu esposo: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Ele falou: você vai. Eu falei: não, eu não vou. E eu falei: eu quero cesárea. Eu falava com meu esposo: né, eu quero cesárea, porque eu não tô mais aguentando. Eu tô cansada, eu tô fraca, eu vou querer cesárea. Ele falou: calma, você vai conseguir. Eu falei: então tá bom. Por volta das 17 horas da tarde, já domingo, eu pedi a ocitocina. Na verdade, a médica foi para estourar minha bolsa, né? 3 horas da tarde. Ela falou assim: olha, seu quadro ele não tá evoluindo muito bem, tá demorando bastante. Para te ajudar, para você ter. Para você ter dilatação mais rápido, a gente pode estourar a sua bolsa? Como eu já não tava mais aguentando, eu falei: pode. Foi quando eles estouraram a minha bolsa, 3 horas da tarde. Continuei andando de um lado pro outro, sem conseguir descansar, nem comer. Toda vez que eu medi, continuava em 5 centímetros. Por volta das 5 horas da tarde, eu já não tava mais aguentando. Já estava já no meu limite. Foi quando eu pedi a cesárea. Eles conversaram bastante comigo. Falaram que não era uma boa opção. Me falaram os pós da cesárea, né? E só que isso já não entrava mais na minha cabeça, eu só queria cesárea. Mas eles relutaram um pouquinho, né, pra ver se eu mudava de ideia. E falaram: olha, mãe, tem a outra opção que você ainda não utilizou, que é a ocitocina. Vamos tentar a ocitocina, que eu te garanto que as contrações, dando uma regulada, vai ter dilatação. Falei: então tá bom, porque desde quando eu entrei, minhas contrações nunca foi regular, nunca foi certinha. E ele, na cabeça deles, né, isso tava atrapalhando demais na dilatação. E realmente, pensando assim, eu acho que tava mesmo atrapalhando. Mas como eu queria ter parto natural desde o início, então por isso que eu não tinha tomado ocitocina ainda. E então eles me colocaram na ocitocina. Toda vez que ia medir, aí ele aumentou para 6 centímetros de dilatação. Às 17 horas aumentou para 6 centímetros. Porém, toda vez que ia medir de novo, continuava nos 6 centímetros de dilatação. Quando foi mais ou menos às 21 horas, que deu 24 horas de trabalho de parto,
e eu vi que ainda continuava nos 6 centímetros de dilatação. Eu não aguentei, eu falei, eu quero cesárea. Detalhe, eu já tava na sala de pré-parto. A sala de pré-parto é onde fica só você e seu acompanhante. Lá você tem direito a fazer a bola, né? Eu fiquei na bola também desde as 5 horas da tarde. Eles me colocaram na ocitocina e me colocaram na sala de pré-parto. E então, desde as 17 eu fiquei lá na bola e tomando a ocitocina, porém, nenhum resultado. Então, quando foi por volta das 21 horas, trocou de plantão. A médica da noite, eu pedi pra ela o parto cesárea, que eu não tava mais aguentando. A minha pressão, ela já tava começando a subir. Eu tava muito inchada, não tava mais conseguindo andar, de tão inchada que eu tava, principalmente nos pés. E eu pedi o parto cesárea, conversei muito com ela também foi super gente boa, explicando os pós, os contras, na verdade, da cesárea, né? Mesmo assim, eu aceitei, tipo, tudo de primeira, porque eu realmente tava esgotada. Eu acho que o que ajudou a ficar esgotada foi o fato de eu ficar andando de um lado pro outro no hospital, sem comer e sem descansar. Então, a minha dica quando vocês estiverem em trabalho de parto, dê uma pausa, tenta comer alguma coisa, tenta descansar alguma coisa, nem que seja 5 minutos, descansa, porque depois no final você vai estar muito cansada. Tanto é que eu tinha conversado com a médica, que eu pedi a cesárea, eu falei assim pra ela, falei, moça, eu tô muito exausta. Então, eu tô com 6 centímetros de dilatação. Sabe lá Deus que horas que eu vou chegar nos 10 centímetros. Eu tenho certeza que se eu conseguir chegar nos 10 centímetros de dilatação, vai demorar. E eu já tô exausta agora. Quando chegar nos 10 centímetros, eu vou estar só pó. Então eu não vou conseguir ter força para poder fazer força para expulsar o bebê. Eu já tô fraca agora. Se você pedir pra eu fazer força agora, eu já não vou conseguir. Então, quando chegar nos 10 centímetros, piorou. Eu falei isso pra ela. Ela falou, então eu vou conversar com a minha chefe. E a gente vai fazer a cesárea. Foi quando deu um alívio no meu coração. Eu falei, obrigada, Deus. Por volta das 22 horas, o Miguel nasceu de cesárea. Ele nasceu com o pezinho um pouco com cocô, pelo fato de estar muito tempo já em trabalho de parto. Mas ele nasceu super bem, super saudável. Então, gente, é que eu ia falar. O abacaxi realmente é verdade. Claro que se você comer o abacaxi com 35 semanas de gravidez, você não vai ter um parto prematuro, tá? Pelo menos na minha cabeça. Mas se você estiver pronta para ter o parto, já tá nas semanas certinhas para pro seu baby nascer e você comer o abacaxi e na minha visão, na minha experiência, eu creio que o abacaxi vai sim auxiliar você a entrar no trabalho de parto. Claro que se seu baby estiver preparado, se já estiver nas semanas certinhas. Isso é na minha experiência, tá, gente? Pode ser que com você não resolva, pode ser que sim, pode ser que não, enfim. A experiência que eu tive foi essa. Então, você que tá gravidinha, que já tá nas últimas semanas do seu baby nascer e não sabe o que fazer, eu, eu indico você tentar comer um abacaxizinho, tomar um suco de abacaxi, talvez resolva. E pra você também que tá grávida e mora aqui em São Paulo, vai ter seu baby no SUS e não sabe que hospital você vai ter seu baby porque tá com medo de maus tratos ou alguma coisa do tipo, eu super indico o Hospital Amparo Maternal que fica ali na Zona Sul. Depois dá uma pesquisada no Google. É um hospital excelente. Não tem uma enfermeira ou um médico que eu falo, não gostei.
todos são super bem educados. Eles respeitam bastante a opinião de você. Quando eu não quis tomar ocitocina, eles não me obrigaram. Eles falaram, ok, qualquer coisa você pode chamar a gente. Então, eles respeitam a opinião da mulher. Eles respeitam a mulher. E isso foi um ponto muito positivo. Eu gostei bastante desse hospital. Se um dia eu tiver outro filho e for pelo SUS, eu vou ter lá novamente, porque é um hospital sem palavras. Amparo Maternal tá de parabéns, tanto a equipe médica quanto a enfermagem, a administração. Vocês são excelentes. E o abacaxi realmente dá resultado, gente. Se você tiver qualquer experiência com o abacaxi ou com até mesmo com o hospital que eu acabei de falar, deixa aqui seu comentário que você vai estar ajudando as próximas gravidinhas. Ou se você tiver qualquer dúvida ou pergunta sobre tudo que eu falei sobre o abacaxi ou sobre o hospital, pode também deixar aqui que eu respondo, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Espero ter ajudado vocês. Tenham um excelente dia, tá? Até a próxima.